Vou deixar Lá em essa cima parada. do armário. Dolores, você tá entre a estante e meia porta. Esse negócio de arte se mexe muito, mas... Não. Jorge tá em cima do armário. Não sei se você sabe. Vamos começar a mensagem de hoje. Vou fazer uma oração antes da gente. Grandioso Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, Senhor, nesse domingo, mais uma vez, Senhor, em comunidade, Senhor, em grupo, Senhor, para te louvar, para te engrandecer, Pai. Pai, toma minha boca, Pai, toma minha mente, Senhor, para que eu possa, Senhor, trazer as tuas palavras, Pai. Não de mim, Senhor. O Senhor já vem agindo na minha vida, Senhor, mesmo. Jesus, Pai. Glória, faz o teu querer, Senhor. Amém. Faz instrumentos teus, instrumento teu em tuas mãos. Oh, Deus. Perdão, Pai. Glorificado seja teu santo nome. Fui falando comigo, Senhor, o tempo todo, Pai. Muitas vezes, com o coração fechado, mente fechada, não permite que a gente ouça direito, Pai. Mas hoje, Pai, tu abriu um pouquinho mais a minha mente, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, pela oportunidade, Senhor, de estar aqui, Senhor. Levando a tua palavra, Pai. Age em mim, Pai. Eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Gente, desculpa. Glória a Deus. Cada vez que eu sou escalado para trazer a palavra, eu procuro falar um pouquinho assim de mim através da palavra, né? Eu tinha escolhido um tema que, por mais que a gente caminhe no caminho do Senhor, a gente sempre tem hora que a gente se sente fraco, se sente testado, se sente tentado. A gente tenta... A gente às vezes recorre às nossas próprias forças em vez da força de Deus para poder seguir em frente. E eu confesso que até a gente começar o culto hoje, eu tinha uma dúvidazinha a respeito do tema. O irmão Eduardo mandou uma mensagem no WhatsApp ontem, perguntando, né, qual seria o tema, né? Só que eu estava envolto no trabalho desde tarde até hoje, 1h da manhã. Eu cheguei em casa, só fui ver hoje de manhã quando eu acordei, que eu abri o WhatsApp, comecei a puxar as mensagens, eu vi que ele tinha peço o tema, né? Aí eu mandei para ele o tema, mandei para ele o texto, né? E engraçado que eu venho lendo o texto, relendo, estudando, já estou há 2 semanas relendo e lendo esse texto, né? Mas engraçado que assim, quando começou o culto, com a oração da Paloma, com a oração da Cíntia, com as 3 mensagens, Deus foi falando comigo que o tema era esse mesmo. Glória a Deus. Amém. Eu não precisava ficar na dúvida de se o que eu ia falar, o tema era esse mesmo. Então, para a gente começar... Confiança, né? Confiança. Vamos abrir a palavra do Senhor em Provérbios 3. Provérbios 3, do versículo 5 ao 7. Nesse capítulo, o rei Salomão, ele exorta sobre a sabedoria ao obedecer ao Senhor. Então ele faz várias recomendações nesse capítulo. Mas eu quero pegar justamente esse trecho do 5 ao 7 para falar aqui hoje. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos
e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Por que eu quis falar sobre confiança? Que às vezes a gente no dia a dia, a gente lida com muitas pessoas, né? A gente lida até com as nossas próprias deficiências, a gente lida, né, com o dia a dia, né, com as instituições, com as coisas. Então, assim, a gente às vezes, né, e estudando vários assuntos que eu estudo, às vezes leio durante, né, meu dia, minha convivência, um tema que tem me pegado muito é essa questão da confiança. Confiança em mim mesmo, confiança nas outras pessoas, confiança nas instituições, nas organizações, né? E, querendo ou não querendo, a confiança, ela faz parte de tudo na nossa vida. Tudo que a gente trata é baseado em confiança. Sim, concordo. A relação pai e filho, a relação marido e esposa, a relação patrão-empregado, a relação de amizade, tudo é baseado em confiança. Até quando a gente vai comprar um pão na padaria, é baseado em confiança. Por quê? Porque eu vou comprar um pão na padaria que eu confio. Que o padeiro faz um pão bom, O pão né? limpinho, Um pão limpinho. Padaria limpa. Quando eu vou comprar um objeto num estabelecimento, eu escolho aquele estabelecimento, por quê? Porque eu confio que ali eu vou ser bem atendido, ele vai me entregar o produto direito, o produto vai estar de acordo. Um carro, né? Né? Confio, o carro vai... Quando me relaciono com a minha esposa, né? Por mais que a gente tenha nossos arranca-rabo, né? Normal do relacionamento, né? Nada é perfeito, mas é baseado em confiança. Então, assim, eu queria falar sobre confiança por quê? Porque às vezes a gente vê tanta quebra dessa confiança no nosso dia a dia que a gente começa a se perguntar se vale a pena confiar nas outras pessoas, confiar nas coisas, confiar mesmo, né? Viver uma vida assim, né? Porque a gente... Mensagens passadas eu venho falando sobre a questão do fruto do Espírito, né? De a gente praticar, né? Tudo que é bom que Deus nos ensina, né? Mas é engraçado como é que às vezes a confiança é uma coisa que assim... A confiança ela é uma via de mão dupla. Você confia e se mostra confiável. A pessoa, por mais que assim... A gente vai viver em sociedade, a gente tem que procurar assim... Eu preciso confiar numa outra pessoa, mas eu também tenho que demonstrar que eu sou uma pessoa confiável. Senão não existe aquela relação estreita. E aí a gente fica pensando assim, poxa, se eu tenho que viver dessa forma, com o meu companheiro, com o meu colega de trabalho, com o meu filho, por que com Deus é diferente? Por que a gente pega na Bíblia, lê, e Deus, no caso aqui fala que confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Quer dizer, confia no Senhor e não fique somente confiando em você próprio. Por que é tão difícil para a gente, no caso eu vou falar por mim aqui, por que é tão difícil para mim botar as coisas na mão do Senhor e deixar Ele agir? Por que eu sempre tenho que achar que eu vou fazer de um jeito que é melhor do que o jeito de Deus? Então essa é a mensagem que eu queria começar a trazer hoje, que né, na visão humana, né, a confiança é um sentimento ou uma crença na capacidade, na integridade, no caráter de alguém ou de algo, e é um conceito essencial na vida humana. Quer dizer, hoje a gente vê tantas notícias, né, de quebra de confiança, né, uma quebra de confiança num líder, a quebra de confiança num relacionamento, né, relacionamentos se desfazem por causa dessa quebra de confiança. Né, filhos que decepcionam pais, né, pais que decepcionam filhos. Então, assim, estudando sobre a confiança, eu vi que na visão humana ela é dividida em 3 conceitos. É a confiança em si próprio, chamada de autoconfiança, né? É a convicção que eu posso enfrentar desafios, tomar decisões, alcançar objetivos. Tem a confiança nas outras pessoas,
quer dizer, é essa questão da via de mão dupla, né? Para me confiar nas outras pessoas, eu também tenho que demonstrar que eu sou confiável. E tem a confiança em sistemas e instituições, que é a confiança na integridade que as organizações vão fazer o que precisa ser feito quando lhe couber que elas devem ser feito. Então, assim, estudando sobre a confiança, eu vi que a gente, para poder ser confiável, a gente tem que oferecer. Só que aí, quando eu comecei a me aprofundar no estudo, eu vi que existe uma quarta confiança, que é a confiança em Deus. E de todas essas confianças, a confiança em Deus é a única que, apesar de ser uma via de mão dupla, Deus ele sabe que a gente é falho. Então Deus não espera da gente. Ele confia na gente, mesmo a gente sendo pecador. Porque eu não tenho nada para oferecer a Deus. Por que ele vai confiar em mim? Deus podia ter destruído a humanidade lá em Noé, mas ele confiou em Noé e deu uma segunda chance. Temos vários exemplos na Bíblia de gente que, mesmo não sendo escolhido por Deus, como Davi, que na confiança em Deus enfrentou Golias, mas em diversas ocasiões ele pecou e Deus podia ter abstido dele, botado outro rei para Israel, mas não, Deus ainda continuou confiando. Deus, apesar de Daniel na cova dos leões, quando armaram, né? Vou falar um popular, quando armaram para Daniel, Daniel não perdeu a fé dele e confiou em Deus, que Deus ia dar livramento. Foi testemunho para que o rei Dario passasse a confiar em Deus também. Então, quer dizer, a confiança dos filhos de Deus não é só uma confiança para nós próprios, mas é uma confiança que é exemplo para outros. E me corrija o pessoal que entende de obra, uma metáfora que me veio na cabeça durante os estudos foi que a gente, quando vai fazer, né, uma obra, a gente adquire terra, adquire cimento, pedra, né? Aí quando o pedreiro vai misturar ali a massa para fazer, né, o concreto para o negócio, você vê que quando ele mexe, se ele mexer só a areia, a terra, o cimento, a pedra por si só, ele não solidifica, né? Ele não dá liga, né? Precisa de mais um elemento para dar liga, né? Que é a água, né? A água que dá a liga para poder compactar. E aí eu comecei a entender que Deus é essa água. Amém. Glória a Deus. Você pode ter a terra, pode ter a autoconfiança, pode ter o cimento, que é a confiança nas instituições, pode ter a areia, que é a confiança no próximo, mas se não tiver a água para dar a liga, que é a confiança em Deus, não adianta. Vai fazer a união de tudo. A união de tudo. Você pode ter autoconfiança, pode ter a confiança no próximo, pode ter a confiança no que for. Se não tem a confiança em Deus, não vai dar liga. Depois que você botar água, não tem mais como nem voltar mais. Nem voltar mais. É dali para finalizar a obra. A confiança em Deus é um novo comportamento. Ela não tem volta. A gente pode fraquejar, mas a gente pode fraquejar para com Deus, mas Deus não fraqueja para com a gente. Ele está o tempo todo ali agindo, a gente não entende, a gente talvez assim... É como se fosse uma outra língua, né? É como se a gente estivesse no local, pessoas falando com a gente não entende nada. Deus às vezes é assim, mas é por causa de nós mesmo. Deus está ali agindo, está falando, a gente não está entendendo, e aí quando chega um momento ele fala, é isso que eu quero dizer, filho, ouve com atenção. A gente tem que passar a ter mais confiança em Deus. Outro ponto também que me veio à mente aqui, que a confiança em Deus ela é ativa. Como assim? A gente não pode ficar só parado. Eu confio em Deus, Ele vai prover, e Não ficar vai fazer- parado. E não fazer nada.
A confiança em Deus, ela não é simplesmente a espera passiva. Ela é um comportamento ativo. Não é tentar Deus, mas é o quê? É você ir caminhando e tudo que vai surgindo na tua frente, você confia nele. Confia nele. É uma expressão que, assim, me veio na cabeça, é que o homem normal, ele acredita em Deus. O cristão, ele confia em Deus. O homem normal, se você chegar aí na rua e perguntar muitas das vezes, tem um ateu também, né? Mas normalmente você pergunta assim, você acredita em Deus? Eu acredito. Mas fica só nisso. Ele só acredita na existência. O cristão de verdade, ele confia em Deus. Tudo que ele tem que fazer é baseado na confiança em Deus. E aí eu pude entender o seguinte. Para o homem, a palavra confiança, ela quer dizer que você confia. Para o cristão, a confiança ela tem um nome específico. Se chama fé. O cristão, a confiança não é simplesmente confiança, ela é fé. Aí me volta aquele texto de Hebreus 1:1. Hebreus 1. A fé é firme fundamento das coisas. 11:1, né? Natureza da fé. É. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Ou trazer à existência aquilo que ainda não existe. Entendeu a diferença da confiança? A confiança é um primeiro estágio. A gente acredita naquilo que eu estou vendo aqui. O Jarvis me trata bem, eu trato ele bem. A minha esposa, né? Eu confio na minha esposa porque minha esposa confia em mim. Eu trato meu filho bem porque eu confio no meu filho, porque meu filho me obedece e assim vai. São coisas que a gente vê. A confiança em Deus é um novo nível. É um nível mais avançado. Você não está vendo ele agir, ou pelo menos assim, não com os nossos olhos normais, mas ele está agindo. E a gente precisa ter fé que ele age até quando a gente não vê. Então, assim, para mim, essa semana, que foi uma semana muito batida, né? Eu fiquei assim, pensando assim, caramba, eu vou levar um tema, mas que, pô, eu tô falhando no tema e caramba, e tá, porra, será que é isso mesmo que eu tenho que falar? Eu tenho que mudar de tema? Aí eu comecei a pesquisar outro tema. E, sinceramente, quando eu sentei aqui, que deu o play da primeira música, começou a música, e Paloma orou, a Cintia orou, eu comecei assim, eu falei, cara, cadê minha confiança em Deus? Não é o que eu vejo, o que eu ouço, é o que Deus faz por mim. A fé, ela transcende essa questão de eu vejo, eu confio nessa luz porque essa luz está acesa. Eu confio nessa lâmpada porque essa lâmpada acende porque se eu apertar o interruptor ela acende. Eu confio no carro porque eu sei que se eu der a partida ele está com combustível, então ele vai se deslocar e vai me levar para um tal lugar. A fé, ela transcende essa questão. A confiança em Deus, ela é mais do que só confiança. Vem por meio do relacionamento. Quanto você se relaciona com Deus? Então, a confiança em Deus, ela é ativa. Tem que ter um relacionamento. Ela é ativa. Não basta eu me dizer cristão e ficar sentado em casa, ouvindo as músicas. É importante, né? Tem esse momento de comunhão, mas a confiança em Deus, ela vem da gente fazer as coisas. Tá junto, se relaciona junto. É igual o cara que está desempregado, não quer distribuir currículo. Não, eu confio em Deus, eu vou conseguir um emprego. Não vai distribuir currículo, não vai fazer nada. Então é essa a mensagem que eu queria trazer hoje aqui, rapidamente. Confiança. A gente tem que ter a confiança em nós mesmos. Temos que ter a confiança nos irmãos, nos colegas de trabalho, no relacionamento. Temos que ter a confiança nas instituições, muitas das vezes até ela nos decepcionando.
Mas a nossa confiança maior é em Deus. Porque é a confiança em Deus que faz essa liga, e ela não é uma confiança passiva. Eu não espero a pessoa confiar em mim. A confiança em Deus, ela é ativa. É praticando os bons frutos do Espírito. Quando Deus falar, nós ouvirmos. Por mais que às vezes possa parecer estranho. Então é essa a mensagem que eu queria deixar hoje aqui. Amém, irmãos? Meu Deus. Quando você estava falando sobre obra, é interessante, você começou a falar, eu comecei aqui a pensar, e você tocou no assunto de obra, mais do que essa questão do preparo,